Olá, seja bem-vindo. Me chamo Felipe. Esse vídeo faz parte de uma lista que nós estamos fazendo a respeito de desenvolvimento de APIs com o Laravel. Nós estamos dando aqui um básico aqui de como desenvolver APIs com o Laravel. E no último vídeo nós desenvolvemos aqui os nossos repositories. Nós estamos fazendo uma API de categories e products, uma estrutura bem simples, mais para fins didáticos mesmo, para dar ali o fundamento e a base ali para quem está assistindo. E recapitulando um pouco, né, que são aí repositories, né, geralmente eu concentro aí toda a parte de query, de consultas e de persistência de dados nos meus repositories, tá? Assim, a gente não centraliza muito código e regra nas models. Essa não é a função das models. A função de uma model é a representação simplesmente de uma entidade, né? E o nosso controller também acaba ficando mais limpo, né? Porque a gente no controller só tem a chamada ali do repository. Então a gente não tem mais aquele monte de consultas ali no nosso controller. Essa não é a função do controller. A função do controller é só controlar a rota, né? Dizer da onde que vem para os dados, da onde vem os dados e para onde que vai, né? O controller não deve centralizar ali N regras dentro de si. Queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever para que o conteúdo seja recomendado a mais pessoas e vamos dar continuidade. Então, para poder usar esses repositories aqui na nossa API, nós temos que fazer o seguinte. A gente vem aqui ó, em App Service Provider e a gente vai fazer um bind aqui, tá? Dos nossos repositories. A gente vai fazer um bind na nossa aplicação. Então, como que eu faço um bind? Dessa forma aqui, ó. This app bind. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de usar ali como o editor ali está sugerindo, eu vou fazer app, né? App, repositories, tá? Category interface. Então, eu vou estar dizendo que ao injetar a minha interface de category no meu sistema, ela vai ser uma representação aqui da minha category repository, tá? É uma representação da minha category repository. Então, tipo assim, no meu controller, quando eu injetar aqui a minha interface, eu posso utilizar métodos aqui de tudo o que implementa essa interface. Então, eu vou poder usar os métodos da minha category repository, tá? E eu vou injetar aqui também, deixa eu só inventar melhor isso aqui, ó. Jogo isso aqui para baixo. E eu vou injetar também os repositories de products, que já estão aqui embaixo. E eu acho que repositories. Deixa eu ver se está certo esse namespace. Talvez eu tenha digitado errado o namespace de repositories, né? Ó. Tá errado. Ó. Vou renomear aqui, ó, repositories. E aqui, ó, os namespaces, a gente vai ter que dar uma atualizada aqui, ó. Repositories. Ok? Deixa eu copiar esse cara aqui que eu vou colar ele em todos os outros aqui, ó. Então, houve um erro aqui de digitação e a gente está corrigindo aqui. Ok? Então, no meu App Service Provider, eu corrijo aqui também. Então, todos esses caras aqui. Vão ser repositories. Ok? Repositories. Tá, tem alguma coisa errada ainda. Repositories.
Que beleza, eu tirei aqui o app aqui, ó. Ver se agora tá ok. Category Repository. Talvez o Category Repository ainda esteja errado aqui, ó. Ok. Agora ele corrigiu. Então, na pressa aí, a gente acaba cometendo erros de digitação, mas agora, aparentemente, ele fez o bind, tá? Aparentemente, ele fez um bind aí das nossas interfaces e repositories, tá? Então, agora eu posso, de fato, injetar esse cara aqui, né? Preciso corrigir aqui também. Então, primeiramente aqui, antes de avançar aqui para a construção dos nossos endpoints, eu gostaria de fazer algo aqui, de gerar aqui uma massa de dados de categories e de produtos, tá? E para isso nós vamos desenvolver uma seeder. E para testar ali, né, os nossos endpoints, a gente vai ter que ter ali uma massa de dados, né? Então a gente vai gerar essa massa de dados, tá? Através das seeders. Então as seeders são recursos aí do Laravel. Muitas vezes você vai desenvolver uma aplicação e é necessário ter um pré-cadastros ali, uma massa de dados, né? Já pré-cadastradas. E as seeders servem para isso, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou utilizar a própria seeder raiz aqui já da aplicação. Eu não vou gerar nenhuma seeder. Eu vou utilizar essa aqui mesmo, como a gente tem uma estrutura simples. Como a gente tem uma estrutura simples, a gente já utiliza assim, né? Vou fazer o seguinte, ó, vou deixar aqui já um usuário. Vou apagar isso aqui de usuário, vou comentar, tá? Vou comentar, porque agora a gente não vai usar isso. E eu vou gerar aqui alguns dados de categories, tá? Então vou chamar aqui de criar um array aqui chamado categories. Vou gerar aqui 3 categories pra gente, tá? Então a primeira vai ser ID. O ID nós vamos utilizar aqui o nosso str e o ID. Nós vamos chamar de category 1. Vamos chamar aqui de category 1. Deixa eu só ver aqui qual que é a estrutura aqui da minha category, né? Então tem o title e usuário. Ok. E aqui no meu user ID, eu vou fazer o seguinte. Vai estar sempre ligado ao meu primeiro usuário, tá? A category vai estar sempre ligada aí ao meu primeiro usuário. Então vamos lá. Vou gerar uma segunda category. Ok. Uma terceira category. Então nós estamos gerando ali um pré-cadastro, né, de categorias para a gente conseguir testar ali os nossos endpoints. Category 3. Ok. E eu vou fazer o seguinte. Deixa eu indentar melhor isso aqui. Ok. Esse str aqui ele não carregou. Use str, esse cara aqui. Beleza? Eu não sei porque o VS Code não está fazendo a carga desse str. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou iterar. Vou dar um insert aqui, categories. Vamos ver se funciona isso. Tá? Se não, a gente itera aqui nosso category. Tá? Depois de inserir as categorias, eu vou fazer o mesmo aqui para products. Products já tem uma estrutura, eu vou criar só 3 products. Ele já tem uma estrutura bem mais robusta, né?
por hora eu vou deixar assim mesmo. Product 2. Ele está gerando aqui já para mim, ó, os dados dos products. Eu digo aqui que ele deve dar um insert no meu product. Então vamos ver se ele vai gerar para a gente aqui essa massa de dados. Tá? Então, para dar seeder, nós digitamos php artisan bb seed. Então vamos ver aqui se ele realmente criou. Eu vou lá no meu Tinker. No meu Tinker, eu vou mandar listar aqui as categories. Então, se ele listar as categories, é porque ele inseriu a nossa massa de dados. Aqui é category, né? Na verdade, não é no plural aqui. Category. Beleza. Então, ele inseriu aqui as nossas categories fake, né? Ele inseriu aqui as nossas categories. E se eu fizer o mesmo para product, então veja que ele inseriu aqui todos os nossos products, tá? É para a gente ter uma massa ali de dados, um fundamento ali, para poder testar ali os nossos dados, tá? Queria pedir para você deixar o like aí, se inscrever para que o conteúdo seja recomendado a mais pessoas. A gente já tem essa massa de dados e no próximo vídeo a gente vai terminar ali o nosso endpoint, tá? Para que não fique muito longo aí o vídeo, tá? Aí a gente termina o nosso endpoint, provavelmente de categories aí no próximo. Queria te agradecer. Muito obrigado aí, até a próxima.